Olá, bom dia, turma 111, 112, 113. Estamos na semana, dia 11 a 15 de maio de 2020 e estamos iniciando essa nova semana com essa primeira aula. E vamos continuar com uma pequena homenagem ao Dia das Mamães. Antes de me ver, estive em teu ventre, estive em teus braços, e agora quem está é você em meu coração. Então eu vou lavar as mãos, coloco o sabonete, aperto aqui e vou esfregar a mão entre os dedos. Começo com uma parte dos dedos, depois eu inverto. Tá vendo? Ó, assim e assim. Depois que eu fiz isso, essa parte de dentro da mão, ela não está limpa, e nem as minhas unhas. Então eu uso essa parte de dentro com as unhas para poder lavar aqui as unhas, ó. Lavei aqui, lavei dentro essa parte. Agora eu vou lavar aqui, ó, o polegar. Lavo de um lado e do outro. Lavo sobre a mão, o dorso da mão. A mesma coisa. Lavo do outro lado. Já esfreguei aqui e vou lavar o punho. Lavei o punho. Com isso, todas as partes da minha mão tiveram contato com o sabão. Eu abro a torneira, escorri a mão, pego aqui duas toalhas, e a ideia aqui é você enxugar jogando
a água para a ponta dos dedos. Enxugar levando a água para a ponta dos dedos. Esse é o procedimento genérico, assim, como nós devemos fazer todos os dias, em todas as situações. Isso vai demorar em torno aí de 20 segundos, a depender da destreza de cada um. Mas é importante que se faça todos os movimentos para garantir uma mão limpa e livre de germes. Além da água e sabão, que deve ser a primeira escolha para a higienização das mãos, nós podemos também utilizar o álcool em gel na proporção de 70%. Da mesma maneira, eu tenho que pegar uma quantidade suficiente de álcool em gel para que eu faça o mesmo movimento que eu fiz, como se eu estivesse lavando as mãos, para garantir que todas as partes da minha mão tiveram contato com o álcool. O álcool, como ele vai evaporar, eu não vou precisar enxugá-lo. Então, é muito mais simples, mas deve ser um complemento. Quando que eu uso o álcool em gel? Eu posso usar o álcool em gel quando eu estiver viajando, estiver indo para a escola, estou no ônibus. Então, eu não tenho acesso a uma torneira com água e sabão. Então, ele é um complemento. E é importante, se a minha mão estiver muito suja, não vai adiantar o álcool em gel. Eu tenho que lavar com água e sabão sempre. Então, é um complemento, não é uma substituição. Bom, na última aula, nós tivemos alguns pontos e conceitos relacionados à climatologia. E nessa aula vamos continuar falando sobre climatologia. Nós estamos no módulo número 2 sobre climatologia e eu estou trabalhando, sorteando as páginas para lá e para cá, conceituando os principais pontos da climatologia. Antes de começar a aula, vamos pedir a presença de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo possa presente nessa aula, com a turma 111, 112, 113, nas atividades que teremos nesse conteúdo climatologia. Fica com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Nas últimas aulas, vimos alguns conceitos relacionados à climatologia. E hoje vamos conversar com você o que é geada, o que é granizo, o que é neve, o que são chuvas ácidas e o que é ilhas de calor, né? E inversão térmicas. São alguns conceitos que nós temos no dia a dia relacionado à climatologia. Então, nos próximos slides, nós iremos ver com vocês esses conceitos climatológicos. Então, vamos ao primeiro. O primeiro diz o seguinte: geada. Orvalho congelado que, sob a forma de fina camada branca, recobre a superfície. Ou seja, a geada não cai. Ela é orvalho congelado, principalmente no período das estações do ano, outono e, em grande evidência, na estação do inverno. Aqui você pode observar que algumas regiões do Paraná e Santa Catarina já tiveram a presença de geada. Geada não cai, ela é orvalho congelado. Granizo é uma precipitação atmosférica constituída de pedregulhos de gelo formados nas nuvens devido à queda brusca da temperatura, que muitas vezes granizo pode ser considerado como saraiva. Então, granizo, como a gente fala, é chuva de pedras, né? Essa chuva que ocorre quando temos aqui essa brusca temperatura, quando está muito quente, muito frio, né? E independente da situação, ela vai provocar essa chuva. Essa chuva de granizo nós podemos observar principalmente em estações quentes, como é o caso verão. Aqui você pode observar, né, essas formações de pedras e pedregulhos que são formados pela presença de temperaturas bruscas que ocorrem nas nuvens e se precipita de forma de granizo. Neve, ela cai. É uma ocorrência meteorológica que consiste na precipitação de flocos formados por cristais de gelo. E isso que é típico
de zonas temperadas, de clima, por exemplo, subtropical, como é o nosso caso, e o clima temperado lá na região do hemisfério norte. E quanto mais você se estende para as regiões do Polo Norte e o Polo Sul, nós vamos ter a presença de neve. Por isso que a predominância lá, Canadá e Estados Unidos, temos uma grande presença de neve no período do inverno, porque eles estão próximo à região do Polo. E a neve, ela cai. A geada, ela é orvalho congelado. Em Curitiba, dia 17 de julho de 1975, Curitiba ela teve essa presença de neve, que nós podemos observar na primeiro espaço. Aqui temos a Universidade Federal do Paraná, e aqui totalmente branco por causa da presença de neve, e aqui a Rua 15, a Rua das Flores, onde temos a presença da própria neve. Isso ocorreu em dia 17 de julho de 75, com uma grande evidência ocorrida na cidade de Curitiba. Agora, na página 27, 28 e 29, nós temos alguns problemas relacionados à questão ambiental, que é voltada principalmente na questão atmosférica. E o primeiro colocando é a chuva ácida. E essa chuva ácida, ela vai ocorrer principalmente nos lugares onde temos o quê? Concentração de indústrias, muitos automotores, né? Presença de atividades vulcânicas ou presença de geotérmicas, né? Ou, por exemplo, de fazer essa matéria-prima, a cana-de-açúcar, são processos que vão provocar essa contaminação na atmosfera e vai provocar a chuva ácida numa determinada localidade. E a chuva ácida, conforme você pode observar aqui, nós temos aqui a chaminés, né? Chaminés, a própria questão dos automotores, né? A própria vegetação, e isso vai formar o que? Essa concentração de chuvas ácidas. E essa é uma consequência negativa para o extrativismo, né? Principalmente florestal. E aí essas árvores, elas não têm esse crescimento frondosos devido à questão de acidez provocada pela própria chuva ácida, sendo um ponto negativo do mesmo. O número 19 é a ilha de calor. Por exemplo, o homem nas grandes cidades, ela fica uma cidade urbanizada, cidade de concreto. E aí o que acontece? Nas áreas de parque, nós vamos ter uma grande diferenciação de temperatura. Aonde temos concreto, a temperatura é elevada. E onde temos áreas de florestas ou de parques ou áreas verdes, nós vamos ter temperatura mais baixa. Então nós podemos observar Curitiba, Praça Tiradentes, comparado com o Parque Barigui, tem uma diferença de temperatura. Porque na Praça Tiradentes é uma área de concreto e na Parque Barigui é uma área verde. E então tem essa diferença de temperatura. Isso nós chamamos de ilha de calor. Então nós podemos observar, a pouca vegetação faz com que as cidades fiquem mais quentes do que as áreas rurais. Por quê? Porque tirando a área verde, vai ter só concreto, então nesse espaço a temperatura ela fica mais elevada, formando o que nós conhecemos ilhas de calor. Aqui nesse gráfico você pode observar, por exemplo, na zona rural, olha só a temperatura 28 graus, na área de zona urbana chegando até 32 e depois vai diminuindo, ou seja, na área urbana, nós não temos, por exemplo, formação de grande concentração de áreas verdes. Já na área zona rural, nós temos áreas verdes e isso vai formar o quê? A diminuição da temperatura. Então, a zona rural aqui nós temos uma grande concentração de áreas verdes e essas áreas verdes diminuem a temperatura da região. Outro conceito, nós temos inversão térmica, é um fenômeno atmosférico de milhares de metros de espessura que ocorre no topo da camada limite planetária. E a uma altitude de ordem de 1 km sobre áreas continentais e onde o gradiente térmico decresce com a altura, numa razão inferior a 10 graus por quilômetro. Vamos ver isso através de um perfil. Olha só, quando ocorre a inversão térmica, esse processo ocorre quando o ar frio é impedido de circular por uma camada de ar quente, provocando alteração da temperatura.
Outro agravante da inversão térmica é que a camada de ar fria fica retida nas regiões próximas à superfície terrestre, com uma grande concentração de poluentes. Aí temos um problema da inversão térmica. Esse problema é provocado pelo próprio homem através de chaminés, através de automotores, né? E isso, através das indústrias, isso vai contaminar a própria atmosfera através dos poluentes e vai ter essa inversão térmica da temperatura. Conforme nós podemos observar nesse gráfico, diz o seguinte: olha só como deve ser. O ar quente sobe, ele vai ter a presença do ar frio e depois o ar mais frio. Agora a inversão térmica, o que acontece? O ar frio ele vai encontrar com o ar quente e lá em cima o ar frio. É totalmente o contrário comparado ao fluxo normal que nós temos aqui. Então esse ar frio ele para aqui no ar quente por causa da formação dos poluentes que temos as grandes áreas industriais. E aí formando essa inversão térmica, não como o normal nós podemos observar no gráfico que está sendo apresentado no slide. Efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural, essencial para a manutenção da vida na Terra. E esse efeito tem se intensificado em virtude da emissão excessiva de gases na própria atmosfera. E aí nós podemos observar, né, a presença dos raios solares em relação à própria Terra e os efeitos dos gases que vão proporcionar esse efeito estufa. Gostaria que você praticasse lá na página 27 e 29 as atividades da página 29. Você leu a página 27, leu a página 28 e 29, para você ter essa base do conteúdo, e você vai preencher e realizar a atividade da página número 29, que é essa questão que está proposta aqui na página 29, sobre 1 e 2, sobre a questão de temperatura na superfície terrestre. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus possa abençoar você ricamente, e todas as atividades que estão colocadas na plataforma do Eclésia através das suas fotos, nós estamos vistando e colocando nota para o segundo bimestre. Vamos orar? Que a tua presença, ó Deus, possa estar presente conosco, que nós possamos ter esse dia feliz e que o Senhor possa abençoar as ricas mães, que as possa abençoar ricamente por ti. Esteja com cada aluno abençoando, protegendo a 111, 112, 113, nesse conteúdo que nós vimos. Que o Senhor possa estar conosco, em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado, turma, e vemos você na próximo vídeo, na plataforma da Eclésia e assim por diante. Que Deus abençoe. Obrigado pela sua atenção.